Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, Salmo de número 79. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 79. Seguindo aqui com a nossa sequência de salmos, atribuídos a Asaf ou a família de Asaf. Hoje o salmo de número 79. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos pecados por amor do teu nome. Por que diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre nós a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, as ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus de graça e misericórdia, nós mais uma vez expressamos ao Senhor a nossa gratidão, nossa bem dizer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor, e temos a certeza que a tua palavra nos diz que o Senhor habita no louvor do teu povo. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê o entendimento dessa palavra e que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. O ano de 2020 é o famoso, um dos mais reconhecidos pastores da nossa geração, escritor e pregador presbiteriano americano Tim Keller, relatou que ele recebeu um diagnóstico de que estava com um câncer de pâncreas, bem no meio da pandemia de Covid-19. E ele disse que ele foi pego de forma desprevenida. Em que sentido? Um mês antes, do seu diagnóstico, ele havia publicado um pequeno livreto chamado Sobre a Morte, no qual ele relatava qual era o consolo, quais eram as palavras que mais frequentemente ele pregava. Ele dizia às pessoas
que se encontrava em uma situação de aflição, em uma situação de perigo iminente, né, sobre o papel da fé diante das aflições, diante das lutas, das tragédias. Ele é pastor presbiteriano desde 1975 e ele diz que sempre lidou com isso. E ele se viu, né, surpreendido com aquele diagnóstico, porque ele diz assim: olha, enquanto nós estávamos tentando nos proteger da Covid-19, eu descobri que eu já tinha um agente de morte crescendo dentro de mim. E ele disse que ele, né, passou dias difíceis lidando com aquele diagnóstico, né, passou momentos angustiantes, porque ele olhava para as terríveis estatísticas, né, sobre a sobrevivência para o câncer de pâncreas, e ele viu o seu livro, o livro que ele havia escrito sobre a morte em um determinado lugar, e ele diz assim: olha, eu não tive coragem de abrir o livro que eu mesmo tinha escrito, eu não tive coragem de ler as palavras que eu mesmo tinha falado para outras pessoas em situações parecidas a que eu estava enfrentando. Porque ele disse que ele não esperava que algo assim pudesse acontecer com ele. Ele tinha outras ideias, ele tinha, né, outra compreensão sobre os planos de Deus, sobre, né, a continuidade da sua vida. Mas ele disse que ele foi levado a considerar como um número significativo de pessoas que se dizem crentes em Deus veem a sua fé abalada ou destruída quando elas se descobrem diante de um momento de aflição, de tragédia, de morte, de algo que parece aos olhos destas pessoas algo extremamente injusto. Como é que Deus pode permitir isso? Como é que Deus pode, né, fazer com que os seus planos tomem essa e essa direção? Tim Keller diz assim: olha, eu me lembrei de uma mulher que há muitos anos atrás, com câncer, me disse assim: olha, eu não sou mais crente, pastor, porque a fé não funciona para mim. Como é que eu posso acreditar em um Deus pessoal que fez ou que pudesse fazer algo assim comigo? Tim Keller diz assim: o câncer matou o Deus daquela mulher. Diz assim: olha, enquanto eu me vi lidando com aquele diagnóstico e aquela surpresa para mim, eu me voltei para os Salmos, para reexaminar a minha fé e para encontrar um Deus que eu mesmo não tinha construído, né? Mas um Deus muito maior, um Deus com quem todos nós temos que tratar. Asaf sabe muito bem o que Tim Keller quer dizer quando ele fala sobre lidar com Deus e lidar com a adoração, com o desafio de manter nos lábios, na alma, no coração, um louvor que não escapa pelos nossos dedos quando nós somos visitados pela tragédia, pela adversidade ou pela dificuldade. Temos visto aqui que Asaf é um homem reconhecido pela sua adoração sincera, porque ele nos desafia a realmente adorar a Deus nos cenários mais difíceis, mais terríveis possíveis. Vimos no Salmo 74, alguns dias atrás, quando esse adorador tratou sobre a destruição de Jerusalém, ou sobre o começo da destruição, da invasão babilônica a Jerusalém. E agora ele volta a esse mesmo tema no Salmo 79, mas parece que a descrição que ele está fazendo não é mais de durante a invasão, mas é do resultado, do fim da invasão. É o relato de uma testemunha ocular
que sobreviveu àquela invasão. No Salmo 137, nós temos o salmista fazendo um relato daqueles que foram para a Babilônia, e ele diz assim: olha, quando nós íamos chorando, nós penduramos as nossas harpas lá, nós nos recusamos a adorar o Senhor, porque nós não conseguimos compreender isso. Como é que nós podemos adorar a Deus numa terra estranha? Salmo 137. Mas Salmo 79, irmãos, é o relato daqueles que sobraram, daqueles que nem sequer foram considerados dignos de serem levados para a Babilônia como cativos. E ele está aqui, antes escrevendo isso, um texto muito parecido com o texto das Lamentações do profeta Jeremias. E Asaf tem diante de si um cenário de destruição, de morte, extremamente desafiador à adoração, ao louvor, à gratidão ao Senhor. E ele está, através desse texto, nos fazendo um questionamento: como é que nós podemos transformar o nosso lamento, a nossa tragédia, em louvor e gratidão a Deus? Como é que nós podemos transformar um cenário de dor e de angústia em um cenário de adoração ao Senhor? Ele se propõe a responder essa questão em 3 momentos no texto. O primeiro deles está aí do verso 1 ao verso 4, quando o salmista nos oferece o seu lamento sobre a destruição de Jerusalém. Preste atenção mais uma vez no que ele diz. Ele diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles e ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Nos tornamos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Que tragédia, irmãos, sem precedentes é essa que Asaf está descrevendo. É algo tão surreal que eu não sei se você sabia, mas ainda hoje o Salmo 79, ele é lido lá no Muro das Lamentações em Jerusalém, pelos judeus que choram essa cena terrível, uma tragédia. O salmista é uma testemunha ocular daquela história. Ele diz assim: olha, havia sangue pelas ruas de Jerusalém, os cadáveres estavam apodrecendo a céu aberto, não houve quem pudesse sepultar os mortos, não havia nenhum tipo de misericórdia demonstrada pelos nossos exatores, pelos invasores. E se a isso, isso já não fosse suficiente nesse cenário de dor, de tragédia, eles assim, os nossos vizinhos invejosos, sabe aqueles de sempre, os amonitas, os moabitas, os cananeus, eles riram de nós, eles zombaram de nós. Irmãos, a descrição gráfica que o salmista faz dessa cena é terrível, porque todos os símbolos de segurança do povo de Deus estão despedaçados. Não há mais nação, não há mais a cidade santa, até mesmo o templo, o lugar da adoração, foi destruído. Isso aqui se enquadra perfeitamente num conceito chamado da tempestade perfeita. Você já viu falar na tempestade perfeita? É quando tudo que tem para dar errado, dá errado no mesmo tempo, no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Tudo que podia dar errado, Asaf diz que deu errado sobre a vida do povo de Deus naquela ocasião. Todos os aspectos da vida foram alterados na política,
porque não havia governo, não havia exército, não havia liderança. Economicamente falando, não havia empregos, porque não havia negócios, porque não havia plantações, não havia como ganhar a vida, como sustentar a vida. No cenário social, famílias foram separadas, mortas. Como é que se adora ao Senhor em um cenário desse? Como é que se pode, colocar Deus em um cenário desse tão terrível? Como adorar o Senhor assim? A palavra do Senhor nos diz que o desafio proposto pelo profeta, pelo adorador, pelo salmista, de adorar o Senhor num cenário tão terrível, só é possível quando ele olha para aquele cenário de dor e ele descreve aquela tragédia, não como uma tragédia pura e simplesmente em si, mas como uma tragédia que é vista sob a perspectiva de Deus. Se você olhar mais uma vez os versos de 1 a 4 que nós lemos, você verá que existem pronomes aqui que fazem toda a diferença. Porque Asaf está dizendo assim: as nações invadiram, não a minha herança, não foi o meu templo, a minha igreja, não foram os meus parentes que foram mortos, mas foi a tua herança, Senhor, foi o teu templo, foi a tua cidade, foram os teus servos cujo sangue foi derramado, foram os teus santos cujos corpos foram dados às feras da terra. Ele está descrevendo essa tragédia, mas ele não faz a descrição da tragédia pura e simplesmente em si, mas ele faz sobre a perspectiva de Deus. É um grito, irmãos, de uma fé que está em perplexidade, mas não em dúvida. Ele está perplexo diante da tragédia, mas ainda assim ele olha para as coisas da perspectiva de Deus. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele olha para essas coisas, chamando as coisas sobre a perspectiva de Deus. Ele diz assim: as nações invadiram, foi a tua herança, foi o teu templo, foram os teus servos, os teus santos. Ele poderia muito bem ter dito assim: Deus, é a minha terra, é a minha igreja, esses mortos aí são os meus parentes. Mas nós temos que concordar com Asaf que haverá sempre uma impossibilidade de adorar o Senhor quando nós consideramos as coisas nos nossos termos. Quando nós olhamos as coisas da nossa perspectiva. Asaf é capaz de adorar, irmãos, porque ainda que ele não compreenda plenamente o que está acontecendo, ele vê as coisas que estão acontecendo sobre a perspectiva de Deus. Ele se assemelha a Jó, que em um cenário de tragédia, em um cenário de angústia e de dor, fez a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Jó estava lá na sua casa, as notícias ruins foram chegando também de uma tempestade perfeita. Alguém chegou lá e falou assim: Jó, você lembra aquele rebanho que você tinha de tal e tal? Roubaram tudo. Roubaram os camelos, roubaram as ovelhas, o gado, roubaram tudo. Quando esse chega e dá a notícia, chega um outro e fala assim: você lembra dos 10 filhos que você tem? Estava tudo reunido na casa do primogênito, adorando, confiando, confraternizando. Veio um vento, caiu, matou todos. Você sabe qual é a resposta de Jó? A resposta da perspectiva de Deus, porque ele diz assim: Deus deu, Deus pediu de volta, bendito seja o nome do Senhor. E o escritor diz assim: em
tudo isso, adorou Jó. Nós só podemos adorar, irmãos, diante da tragédia, do lamento, da dor, quando nós somos desafiados a considerar as coisas não nos nossos termos, não nas nossas perspectivas, mas olhar para as coisas da perspectiva de Deus. E como isso é difícil? Porque nós olhamos para as nossas coisas, nós dizemos assim, quando Deus faz ou permite algumas coisas, foi comigo, é a minha casa, é a minha família, são os meus, são as minhas coisas, os meus negócios. Quando nós nos agarramos a essa visão, nós certamente teremos muita dificuldade de adorar, de louvar e de bendizer o nome do Senhor em todas as situações. Asaf diz que nós precisamos considerar as coisas que nos acontecem sob a perspectiva de Deus, porque senão a adoração não permanecerá nos nossos lábios e no nosso coração. Segunda coisa que ele nos faz ou nos diz nesse texto sobre essa transformação da aflição, do lamento em adoração, está aí dos versos 5 até o verso de número 12, na oração que Asaf faz e no desejo que ele tem por justiça. Olha o que ele diz, ele diz assim: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se o nosso encontro, as tuas misericórdias, pois nós estamos sobremodo aflitos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Asaf, diante daquele cenário terrível, mas visto sob a perspectiva de Deus, faz um clamor ao Senhor. O seu lamento se torna uma súplica, irmãos. E nessa súplica, ele coloca 2 questões que para ele são questões terríveis e que são desafiadoras à nossa adoração. Não só a dele, mas a minha e a sua, quando nós nos vemos em cenários parecidos com o que ele tem diante de si. A primeira pergunta está no verso de número 5. Ele diz assim: até quando, Senhor? Essa é uma questão por demais importante nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, porque nós queremos saber quanto tempo dura a nossa aflição, quanto tempo dura a nossa tristeza, o nosso lamento. No verso 10, ele levanta a outra questão que nos atormenta, irmãos, quando nós estamos diante do lamento, da tristeza, da tragédia. Ele diz assim, que as nações diziam: onde é que está o Deus deles? Que fé é essa que vocês dizem ter em Deus, mas que parece que não resolve absolutamente nada na vida de vocês? E se vocês perceberem, entre essas 2 questões está o coração do salmo, no verso de número 9, onde o salmista diz assim na sua oração: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. O que Asaf está
fazendo aqui enquanto considera as suas questões, enquanto considera as suas lutas e as suas aflições na vida, na sua própria vida. Irmãos, ele está fazendo o que a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados para fazer, a examinar o que está acontecendo conosco nos nossos dias de aflição e de adversidade. Porque a sua oração é basicamente uma confissão de pecado e um pedido de compaixão, que são alicerçados aonde? No caráter do Deus Todo-Poderoso. Asaf está olhando para o seu cenário e ele está descrevendo o que aconteceu como sendo um julgamento de Deus sobre a vida do seu povo por conta da infidelidade à sua aliança. Se você olhar para a descrição dos versos de 1 a 4, você vai ver que Deus está dizendo o que faria com o seu povo se o seu povo fosse infiel à sua aliança, se o seu povo não prestasse atenção na sua palavra, porque a aliança não tem só bênção, a aliança tem maldições. Mas se você é como eu, né? E como todos nós não prestamos muita atenção nas maldições da aliança de Deus, porque o que nos interessa é o quê? As bênçãos de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas sempre. Nós não estamos errados sobre isso, irmãos, mas o que Asaf está descrevendo aqui é que ainda que os caldeus sejam inclementes, ainda que eles sejam perversos, cruéis, ainda que os vizinhos sejam debochados, Asaf considera o que aconteceu sob a perspectiva de Deus, e ele diz que o que aconteceu é que não houve fidelidade da parte de Deus, da parte do povo de Deus para a aliança. Vocês lembram o que nós tratamos aqui no domingo passado, no Salmo 78? Asaf disse assim: olha, prestem atenção na história, prestem atenção e não se esqueçam. Não se esqueçam do que aconteceu com Israel, que pode acontecer com Judá, se nós nos esquecemos do Senhor. O filósofo alemão Hegel dizia o seguinte, que sabe o que a gente aprende com a história? Que a história não ensina nada. A visão de Hegel, né? Mas mais ou menos aqui é o que está acontecendo. Eles não prestaram atenção na advertência de Deus sobre o que poderia vir sobre eles se eles permanecessem nos seus pecados. A maior tragédia, irmãos, que Asaf descreve aqui, não é o sangue que corre na cidade, não são os corpos que não foram sepultados, não é a vergonha que eles sofrem diante, né, do escárnio dos seus vizinhos, mas a maior tragédia é não prestar atenção na palavra de Deus e sobre as consequências do pecado. Porque ele diz assim: até quando, Senhor, o Senhor permanecerá irado conosco? Quanto tempo durará a tua ira? Para sempre. A questão do tempo nas nossas aflições é uma questão terrível. Nós nos preocupamos tanto com o tempo, mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o que deveria nos fazer nos tornar preocupados não é quanto tempo dura as nossas aflições, mas o efeito pedagógico das nossas aflições na nossa vida. O que nós aprendemos diante do Senhor com aquilo que Ele permite nas nossas vidas. Porque todas as nossas aflições têm um propósito, que nós nos humilhemos diante de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Essa é a pregação que a palavra de Deus nos faz constantemente.
E a Bíblia diz que Asaf se humilha diante de Deus e admite que o que está errado, que o que é o resultado daquela tragédia é que havia pecado contra Deus. Ele não podia mais negar os pecados do seu povo. Em vez disso, a oração que ele faz é implorando perdão, é que Deus tenha misericórdia, para que as misericórdias do Senhor, o perdão do Senhor venham sobre a vida do seu povo. Aquele povo estava sofrendo, irmãos, a destruição de toda a sua civilização, da política, da economia, da sociedade, da religião. Mas se você prestar atenção no Salmo 79, você vai ver que não há a menor sugestão de que o que eles estavam vivendo não era algo merecido. Porque esse é um problema nosso nas nossas aflições e nas nossas dificuldades, né? Nós nos voltamos para Deus e dizemos assim: Senhor, nós não merecemos passar pelas dificuldades, passar pelas aflições, pelas lutas, pelo luto, pela tragédia. Só que eu quero que você pense que isso é algo extremamente novo na nossa cultura. O filósofo canadense Charles Taylor tem um livro muito bom chamado A Era Secular, que ele descreve o mundo em que nós vivemos no presente momento. E ele diz assim: olha, os homens sempre lutaram com os caminhos de Deus, com a justiça de Deus, mas até recentemente nenhum havia concluído que o sofrimento tornava a existência de Deus uma questão implausível. Somos nós, os homens da era moderna, as pessoas da era moderna, que dizemos que o sofrimento, que a tragédia, que a dor é incompatível com a existência de Deus. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós tomamos, para nós uma forte crença que exclui a nossa inadequação, a nossa pecaminosidade, e nós trazemos para nós a ideia de que todos nós merecemos viver uma vida confortável no mundo. Asaf não crê nisso. Ele diz assim: olha, por mais que a tragédia seja algo dantesco, que as coisas sejam coisas horríveis, ele está dizendo: nós falhamos com o Senhor, nós fracassamos na aliança, e nós estamos aqui, ó Deus, para pedir que o Senhor derrame justiça sobre as nossas vidas. E a justiça que Asaf tem em mente não é simplesmente vingança contra os seus vizinhos, contra os caldeus, mas a vingança é que o nome, que a glória do nome do Senhor seja resgatado, porque ele confia no caráter de Deus. É isso que as nossas aflições, que as nossas tragédias devem fazer por nós, irmãos. Se elas devem nos fazer considerar as coisas sobre as perspectivas de Deus, elas também devem fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos. O poeta americano Ralph Waldo Emerson tem um pensamento em que ele diz assim: o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são questões pequenas em comparação com o que está dentro da nossa alma e do nosso coração. Asaf diz assim: nós estamos debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. Mas ele faz uma oração parecida com a que Davi fez. Quando ele peca diante do Senhor, lhe são dadas algumas opções, A Bíblia diz que Deus chega para Davi e diz assim: olha, eu tenho três opções para você escolher de castigo, A, que você seja
perseguido durante 3 meses pelos seus inimigos, que haja, letra B, 3 anos de fome na terra, ou letra C, que durante 3 dias Deus passe aí com a sua justiça e acerte as contas com o seu povo. São opções muito ruins, né? Dá para a gente perguntar, não tem aí nenhuma das alternativas anteriores, não, que a gente via nas nossas provas de marcar X, NDA, nenhuma das alternativas anteriores, não dá. Mas Davi diz assim, olha, caia eu nas mãos do Senhor e jamais nas mãos dos ímpios. Ele diz assim, porque Deus é misericordioso. Quando Ele derrama justiça sobre nossas vidas, Ele derrama contemplando a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça sobre as nossas vidas. É assim, irmãos, que nós somos chamados para adorar o Senhor, para pensar as nossas vidas. Não é para considerar o tempo que as nossas aflições duram, nem o que os outros estão pensando sobre a nossa aflição. O povo de Deus foi humilhado, porque antes de ser humilhado, eles se recusaram a se arrependerem humildemente, e agora eles precisavam entender isso. Asaf apelou para a glória de Deus em sua oração por ajuda. Ele orou para que Deus providenciasse expiação para os pecados. Ele pediu misericórdia, ele pediu vingança, mas a vingança é que o nome do Senhor seja temido entre as nações, que Deus seja adorado entre as nações. Porque aquele povo aqueles povos tinham a impressão de que quando alguma coisa assim acontecia com alguma nação, é porque os deuses dessas nações eram deuses fracos, eram deuses perdedores. E Asaf então pede para que Deus providencie, por amor ao seu nome, expiação, graça, redenção, transformação. Há muitos anos atrás, um rabino americano chamado Harold Kushner escreveu um livro muito curioso, quando ele diz assim: quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. É lamentável, né? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não é difícil? Pense bem, pessoas boas experimentam tragédias, dificuldades, adversidades, mas tem um problema com o livro do Harold Kushner. Sabe qual é? Vocês sabem qual é? Só houve uma vez que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa. Sabe quando foi? Na cruz. Foi lá, só lá, que coisas ruins aconteceram a uma pessoa boa. E essas coisas que aconteceram a essa pessoa boa aconteceram pela nossa expiação. Quando nós somos tentados a enxergar as coisas, né, na nossa visão medíocre, na nossa visão pequena, das nossas lutas, das nossas adversidades, das nossas tragédias, nós precisamos lutar, irmãos, contra essa nossa cultura que nos modela, com a suposição de que Deus vive por sua causa, por minha causa, e não o contrário. Não é Deus vivendo por nós, somos nós que devemos viver para Ele. O que havia de errado no povo de Israel é que eles foram chamados para viver para Deus, eles foram chamados para testemunhar a glória de Deus entre as nações, mas eles haviam se esquecido disso, como nós costumeiramente fazemos. Quando nós nos esquecemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e as nossas lutas, as nossas tragédias só podem ser transformadas em adoração quando nós nos lembramos disso. Nós não somos pessoas boas,
né, a quem coisas ruins acontecem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos pedir graça da parte dEle para enxergarmos o que as nossas aflições apontam para Deus. Por isso que constantemente nós vemos os profetas e os escritores sagrados dizendo o seguinte, Daniel diz isso, né? O que pertence a nós é o corar de vergonha. É possível adorar a Deus quando nós nos lembramos que tudo que Deus faz nas nossas vidas se propõe a remover o maior mal ou o mal mais ameaçador das nossas vidas, que não é a morte, que não é a perda de um ente querido, que não são as dificuldades materiais que nós enfrentamos no mundo. Sabe qual é o grande mal que a palavra do Senhor nos diz, que Deus nos convida a considerar sempre e apelar pela sua misericórdia? É o nosso pecado. Por isso, só uma vez na história, uma coisa ruim aconteceu a uma pessoa boa, e foi para o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. A terceira e última coisa que o salmista diz, ou nos apresenta, né, nessa sua jornada por transformar a ruína, transformar a tragédia em adoração, está aí no verso de número 13 do texto, quando ele diz assim: quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Asaf, queridos, encerra o seu salmo expressando uma feliz garantia no Senhor. Ele começou a sua jornada com um lamento, mas ele termina com confiança. Sabe qual é o segredo da confiança do salmista? Ele sabe para sempre que o povo de Deus será sempre povo de Deus. Que o povo de Deus serão sempre as suas ovelhas, ovelhas do seu pasto. E Asaf, irmãos, se conforta sabendo que ele e o seu povo são essas ovelhas do Senhor, e portanto, eles têm todas as razões para ter a certeza de que Deus não os abandonará. Na verdade, há todos os motivos possíveis para se crer que Deus cuida do seu povo sempre. É por isso que ele faz um compromisso de adoração diante do Senhor. Ele diz assim: nós agradeceremos sempre, nós louvaremos sempre. Ele faz uma antecipação cheia de fé de um dia, de um futuro mais brilhante, quando o povo de Deus mais uma vez louvará, né, com adoração, com gratidão, com um coração cheio e com uma lembrança a mais de quem Deus é e o que Deus faz pela vida do seu povo. Sabe onde é que está a confiança? No relacionamento que Deus tem para com o seu povo. Ele é o nosso pastor. Asaf sabe que o sofrimento não pode destruir o povo de Deus. Você sabe qual é o sofrimento que nos destrói? É o sofrimento sem sentido. Mas quando há propósito, quando há significado, a adoração. E ele diz assim: olha, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos engrandecer, nós vamos agradecer ao Senhor. E Asaf estava certo, irmãos, porque quando nós lemos o Salmo de número 126, nós vemos um relato, né, dessa profecia, dessa palavra de Asaf se cumprindo na vida do povo de Deus. Nós não sabemos se foi alguém da casa de Asaf que compôs o Salmo 126, mas ele diz assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, como é que nós ficamos?
como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de adoração, porque entre as nações se diziam o quê? Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. E ele diz assim: olha, de fato, de verdade, nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem sai andando e chorando enquanto semeia as suas sementes, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E ele diz assim: restaura sempre, Senhor, a sorte do teu povo, como as correntes no Neguebe. O salmista sabia que esse dia chegaria na vida do povo de Deus. E mais uma vez, irmãos, eu quero aqui chamar o testemunho de Jó, né? Quando Jó, no meio da sua aflição, pronunciou uma das confissões de fé mais esplendorosas das Escrituras. Ele diz assim: eu creio que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. São olhos de esperança, são olhos de confiança na fidelidade de Deus, olhos que permitem a esse coração um compromisso de adoração, mesmo em meio à mais densa escuridão. Porque a adoração é sempre essa antecipação do futuro brilhante da vida do povo de Deus. Às vezes nós estamos num momento, nós passamos por circunstâncias adversas, mas a adoração antecipa a glória de Deus sobre a vida do seu povo. Há uma história que diz que o missionário americano, missionário batista Adoniram Judson, quando foi preso lá na Birmânia, uma prisão birmanesa, ele foi, preso e colocado de cabeça para baixo, em intenso sofrimento. E lá na mesma prisão, havia companheiros seus de prisão que perguntaram de forma zombeteira para ele, diz assim: e aí, onde é que está o teu Deus agora? E o missionário respondeu: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus na vida do seu povo. Não há nada a temer. Asaf confia, por isso adora o Senhor, mesmo que em meio à escuridão, mesmo que em meio à tragédia. Isso é realmente incrível, irmãos, porque essa aflição termina em gratidão, em louvor. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. Nós nunca estamos tão mal, nós nunca estamos em uma situação tão adversa que nós não somos desafiados a agradecer e a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Tim Keller termina a sua reflexão, sobre o momento que enfrentou o diagnóstico do câncer na sua vida, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos crer, ainda que nós saibamos disso, mas nós precisamos nos agarrar, abraçar a esse Deus grande que as Escrituras nos apresentam. Nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que é grande o suficiente para permitir a adversidade, a tragédia, a luta, a aflição no seu povo, a permitir que essas coisas nos façam nos voltar para Ele e a nos lembrar na sua grandeza que as promessas dele são verdade dele para a vida do seu povo. Ver o que nos acontece sob a perspectiva de Deus, ser tratado por Deus, nos voltarmos para Deus e esperarmos o tempo oportuno de Deus nas nossas vidas, nos deve levar sempre em louvor e adoração ao nome do Senhor. Porque se há algo que a palavra de Deus nos diz que Deus é especialista, é transformar
a tragédia em adoração. Sabe quando isso aconteceu? Na cruz. É verdade de Deus para as nossas vidas. Somos chamados a cantar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, como Davi disse no Salmo 34, em todo o tempo. Mesmo que o tempo não seja oportuno, mesmo que as coisas nos desafiem a pensar de outra forma, a Bíblia diz que nós precisamos sempre declarar que tudo está bem conosco, porque Deus está presente na vida do seu povo. Que essa seja a maior verdade que nos motiva a louvar e a engrandecer o nome do Senhor em todos os cenários da nossa vida. Sejam estes cenários bons ou ruins, precisamos nos lembrar do que nós cantamos aqui. Deus é Deus, sempre, 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 sempre. Mas não se permita crer num Deus que é moldado pelo que você pensa que Deus deve ser para a sua vida. Porque Deus é maior. Porque Ele é maior, nós podemos nos agarrar a Ele e adorar em todo o tempo na sua presença santa. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações.